Repouso é lá que nós passamos 1/3 da nossa vida. Então, observar onde dorme, como dorme, isso é muito importante. Por quê? Porque 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. Transformar essa noite de sono numa terapia, isso é fantástico, então isso é tudo de bom. Eu dou algumas dicas, né, para os meus pacientes. Primeira coisa importante, usar um óleo de lavanda no quarto à noite. Então isso é muito importante. Você pode usar um difusor, você pode dar uma gotinha na fronha do travesseiro. Mas agora, o que é mais fantástico, o que é mais maravilhoso com a evolução da tecnologia, é poder você dormir em cima de uma manta quântica. Manta quântica que emite campos de frequências harmônicas que permite que o seu átomo, de noite, enquanto você dorme, naquela combinação de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, para órgão, etc., para que isso seja feito de forma correta. Então veja bem aquele estresse que você traz durante o dia, as desavenças, os problemas do nosso dia a dia. Levar isso para a cama à noite em cima de um colchão comum. Então a ciência hoje permite para você, como eu disse no início, que cuida da saúde, que gosta de cuidar da saúde, a passar uma noite terapêutica, né? Deixa eu explicar melhor para você como é que isso funciona. Então, através das terapias quânticas, só para você poder se posicionar a diferença entre a física quântica e a física clássica, tudo que é maior que um átomo é a física clássica que estuda. Tudo que é menor que um átomo é a física quântica que estuda, tá certo? Então nós estamos falando agora de mundos de energia, certo? Mundos invisíveis, que a gente não está enxergando, nós não estamos visualizando. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em saúde quântica. Então, dentro desses estudos a gente dimensiona a importância não só da gente avançar os nossos conhecimentos e tentar compreender o que é isso, para saber o mecanismo de funcionamento da parte quântica como é. Mas para a parte do sono, a grande novidade que realmente faz a diferença, que eu quero a partir de agora falar um pouco com vocês sobre isso, é sobre a manta quântica Biocache. Então essa manta quântica Biocache, ela foi desenvolvida com esta finalidade de fazer com que a noite de sono se torne uma noite de sono terapêutico. Então, na realidade, o objetivo da manta Biocache não é as pessoas doentes, não é as pessoas que têm problemas, são todas as pessoas, inclusive aquelas que têm problema. Então nós não necessitamos, não precisamos de um problema para estar fazendo uso dessa manta Biocache. Nós precisamos dormir. Nós que pretendemos retardar o nosso envelhecimento, a manta ela tem a finalidade de trabalhar no aspecto preventivo e ajudar a gente a retardar esse processo de envelhecimento e melhorar a vitalidade dos órgãos. Então, como que isso é feito? Como que foi desenvolvido? Deixa eu explicar para vocês sobre essa manta Biocache e como é o mecanismo de funcionamento. Então, nos produtos da Biocache, a geração das frequências ela é feita através de um microcontrolador. Então o microcontrolador é uma peça, né, que vocês estão vendo aí. É nessa peça que entra a energia, nessa peça entra energia elétrica. E sai dessa peça energia eletromagnética. Então não existe corrente elétrica dentro da manta Biocache. Elas funcionam como uma antena. Esses fios que estão espalhados dentro da manta, eles funcionam como uma antena. Então vamos recapitular. Entra energia elétrica e sai energia eletromagnética. São antenas que vai fazer a distribuição da energia em todo o campo onde você deita em cima. Correto? Como é que funciona a parte das antenas? A energia que se transforma pelas antenas, ela é emitida em harmônicas frequenciais. Essas harmônicas frequenciais, elas formam campos vibracionais quânticos, que ao passarem pelo nosso corpo, o nosso corpo humano, né, ela vai organizando e modulando os nossos campos quânticos próprios. Como é que ela faz isso? Ela faz isso por ressonância. Então, nós podemos, por exemplo, fazer testes comprovando essa frequência.
se você toca na manta quântica e ao passar o aparelho, esse aparelho vai gerar um sinal que o seu corpo está emitindo frequência. Se você tocar numa outra pessoa e passar o aparelho naquela pessoa, aquela pessoa também. Desta forma, nós podemos colocar 100 pessoas alienadas. Se o primeiro tocar na manta, o aparelho apita lá na última, mostrando que essa energia percorre o nosso corpo inteiro, tá entendendo? É dessa forma que ela funciona. Por essa razão, é que o ideal é que se tenha muitas harmônicas e não apenas alguns hertz. Então, se a emissão do hertz fosse única, num padrão só, isso seria prejudicial, não seria positivo, seria nocivo para a saúde. Mas ela oscila em vários padrões de hertz. Então, esse sinal gerado, ele varia de 5 até 80 hertz, sendo que a cada 5 segundos ele muda a frequência dele. Ele vai subindo a frequência. Por exemplo, começa em 5 Hz, depois ele vai para 10 Hz, 15 Hz, 20, 25, subindo de 5 em 5 até chegar aos 80 Hz. Depois ele dá um tempo, ele para e recomeça o processo de novo. Então você está dormindo e a energia está trabalhando no seu corpo. Está ajudando a organizar o processo de átomo para molécula, de molécula para célula, formando um tecido mais resistente, retardando o seu processo de envelhecimento e trazendo inúmeros benefícios. Por isso que eu disse antes que nós não necessitamos ter um problema para usar essa manta. O que nós precisamos é estar vivo e dormir, né? Porque é durante o sono que nós temos a oportunidade de fazer essa terapia. Fantástico, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Então, após a geração desse sinal ser feita, é necessário que ela seja amplificada e que ela seja distribuída. Então isto é feito através de transistores e indutores. Então ele vai potencializar e essa energia vai chegar em toda a extensão aonde as antenas estão presentes. Então, uma vez que nós passamos a fazer uso dessa manta, ela vai gerar alguns benefícios importantes. Deixa eu comentar algum desses benefícios com vocês. Primeira coisa, nos proteger do estresse oxidativo, né? Formação dos radicais fazendo processo de oxidação. Então esse é o primeiro grande benefício de deitar em cima de uma manta dessa. Então o segundo benefício importante é minimizar os efeitos da tensão diária em músculos e nervos, né? Porque você vai dormir melhor, então relaxa e ajuda, né? O próprio campo quântico se organizando vai permitir uma melhor regeneração, tanto em músculo quanto em nervo. Terceiro, vai permitir uma melhora na eliminação das toxinas noturnas. Sabe que enquanto nós estamos dormindo, a gente passa por várias fases do sono. Em uma dessas fases, ocorre uma intensa atividade metabólica e pouca atividade mental. Então é nesse estágio que nós conseguimos fazer com que as toxinas sejam eliminadas. Então a urina está mais escura quando levanta, tem resíduo no canto dos olhos. A manta quântica Biocache, ela vai te ajudar a acelerar esse processo, a pôr mais toxinas para fora. Então é um mecanismo muito importante. Quarto benefício, já comentei isso anteriormente, mas eu quero enfatizar bem isso. Porque ele vai ajudar a manter aquela harmonia, vai dar uma grande contribuição, uma grande colaboração para aquela harmonia de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, tecido para órgão. Então fazendo com que esse processo seja perfeito, que a vitalidade, que a longevidade seja uma consequência desse processo. Quinto benefício que eu acho assim muito importante é ajudar o corpo a trabalhar na barreira intermentes. Nós trazemos no nosso DNA informações dos nossos genitores, inclusive as informações de doença. Então existe uma barreira chamada barreira intermentes que mantém esses genes da doença dormindo. Como ela gera todo um trabalho de organização, de manter o equilíbrio do corpo, vai contribuir enormemente. Ela pode silenciar os genes de certas doenças que já está no seu DNA. São genes que estão dormindo e que pode manifestar de acordo com a qualidade de vida que você leva.
Então, se leva uma vida um pouco não muito bem controlada na alimentação e no estresse, então a gente acorda muitos genes de doença. Às vezes tem tudo que a mãe e que o pai teve, mais um pouco ainda. Então, para silenciar esses genes, a manta tem uma função muito importante. Outro benefício muito importante, como ela trabalha na harmonização de átomos para molécula, de molécula para célula, se torna um tratamento importante para as doenças degenerativas. Então poderíamos enumerar várias outras situações, mas essas a qual eu faço referência já é o suficiente para que nós possamos assim entender que é necessário que a gente realmente faz uso, tá bom? Então, resumindo, gente, para ser saudável, mastigue bem os alimentos, não use líquido nas refeições, tome 6 a 8 copos d'água todos os dias, não seja sedentário, saiba comprar os seus alimentos. Ele é a matéria-prima que vai fazer o teu corpo. Use água alcalina. Tome água de pH. Use essa água do Bioágua da Biocash com pH de 9,2, conforme comprovam esse laudo que vocês estão vendo agora. Importante, né? Repouso. Então, um bom repouso, transformar em algo revitalizante enquanto dormimos, isso é fundamental. Então, coloque em prática, comprove os resultados, vamos viver, vamos ser felizes e vamos cuidar de nós mesmos. Vamos nos amar mais, vamos nos gostar mais, porque é o amor próprio que faz a diferença.